Bora lá, bora ver o segundo tema aqui do Um Patrão versus 30 Demitidos. Continuo almoçando aqui com vocês. Quem não viu a parte 1, vê lá. Almoçando aqui uma batatinha recheada, suquinho de laranja, tá top. Depois eu passo a receita. Posso deixar nos comentários. Vamos lá, vamos reagir aqui. E ver qual que é o segundo tema. O segundo tema é: quem quer emprego sempre arruma trabalho. O problema é que ninguém quer começar de baixo. Quem quer vir pra cadeira? Cara, Tudo bem, cara? esse tema é muito bom, cara. Ninguém quer começar de baixo. Eu acho que isso aí, cara, o digital, ele deu uma... não sei se foi só o digital, cara. Acho que a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia deu uma maquiada aí na galera do que é realmente fazer carreira, trabalhar, né? Esse lance de, trabalhe com o que você ama, você tem que ser feliz no trabalho. Cara, todos esses papos que foram surgindo com o tempo, eu acho que eles fizeram com que essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, isso já tem um tempo, ela, ela não entendesse o que é construir algo, o que é assim, galgar, você entrar de baixo e crescendo e tudo mais. Sabe o pessoal que fez carreira nas empresas, assim, meus pais, avós que fizeram carreira nas empresas, eu já peguei a fase de transição, que as pessoas já não faziam carreira dentro das empresas, até porque as empresas já não ofereciam tantos benefícios assim fazer carreira, mas eu ainda peguei a fase de que quando você entrar no mercado de trabalho, você queria fazer um bom programa de estágio, depois trainee, depois ir crescendo, tal. Então você ainda tinha ali pontos a crescer, né? Hoje em dia não, hoje em dia as pessoas já querem entrar, assim, eu me formei em engenheiro, eu quero entrar como engenheiro. E cara, isso é muita utopia. Sem contar, assim, que eu quero entrar como engenheiro, ganhando muito dinheiro e fazendo algo que eu gosto. Mano, é muito louco. Eu falo porque, assim, a gente contrata aqui, né, pessoas para trabalhar e coisa não é tão simples assim, não. Essa geração mais atual, cara, e é verdade, não é assim, como eu tô velho, não. A minha geração já teve uma quebra com relação à geração dos meus pais, não quis fazer carreira, uma geração que pedia demissão muito mais rápido, que via outra oportunidade de trabalho em outro lugar melhor já saía. Mas essa de agora, cara, ela não quer nem começar. Ela nem começa para ganhar experiência para depois ver outra oportunidade. Não, ela já quer que aquela oportunidade seja baseada no que ela estudou, no que ela gosta, com as condições que ela precisa, o que ela quer, e sem antes conquistar isso. É complexo. Prazer. Qual é seu nome? Juliano. Prazer, Juliano. Qual que é a tua opinião sobre o tema, Juliano? Então, a partir do momento que você se prepara para chegar no trabalho, você se preparou, você está pronto, você entregou teu currículo, você está pronto para aquele trabalho. Certo. Você não quer começar como office boy, já que você se formou como administrador de empresa. Uhum. Você se formou para administrar a empresa. Você vai chegar, a gente tem uma vaga de office boy para você. Não. Eu estudei para chegar naquele ponto. É claro que o cara, quando não está preparado, você não tem preparo para você ser o gerente. Você vai começar como office boy. Mas a gente, quando estuda, quando busca preparação, você quer um emprego que seja cabível com o tempo que você investiu em faculdade, o tempo que você investiu de estudo. Você quer que vale a pena. Se eu chegar ganhando pouco, você não quer. Daí o cara acaba esperando a vaga chegar e acaba ficando sem emprego e tem que correr para outras áreas. E aí ele vai fazer o... Pronto, a justificativa dele só, só reafirmou a pauta. Ninguém quer começar de baixo. É isso, cara. Ele devia vir rebater, na verdade, falando, não, cara, eu discordo. Eu acho que as pessoas começam de baixo, sim. Eu vejo que existe essa humildade, que não sei o que lá. Eu acho que ele devia trazer dados, alguma coisa assim. Mas ele só fez com que a pauta seja realmente verdade, tá ligado? Ninguém quer começar de baixo. Pois é. quê nesse momento? Então, essa que é a Aí ele questão. vai fazer bico, vai correr para outras coisas, né? Talvez não Sim. era melhor tentar começar de baixo e ir galgando um espaço, porque vamos pegar o teu exemplo. Eu estudei administração então, e aí eu entrei ali na empresa e falei, olha, eu não tenho vaga para você ser um administrador, mas eu tenho uma vaga aqui para você começar me ajudando aqui como um assistente e tal. E aí você fala assim, pô, eu não estudei para ser um pequeno assistente, era para eu já chegar aqui, eu fiz uma boa faculdade, eu deveria ter um cargo que pelo menos pague o que eu investi na minha faculdade. Eu entendo o seu ponto, né? Claro. O problema aí é que é o seguinte, cara. O sistema educacional, em algum momento na história, ele realmente o currículo te garantia um lugar no mercado. Só que hoje, eu vou falar pela minha companhia,
Eu não olho muito o teu currículo acadêmico para te contratar. O que eu quero saber é o que você já fez na vida. Quais são as habilidades que você tem. Então, se você aprendeu isso no ChatGPT, no YouTube, no curso online, mas se você teve o que me mostrar que você é competente, bom, eu vi projetos que você fez, eu converso com você, eu vejo uma profundidade técnica naquilo que você está me ensinando, eu não tô nem aí se você é PhD ou não, né? Eu quero saber o que você tem para entregar. Então, muitas vezes, você começar, vou usar o teu exemplo, como office boy, vai te permitir aí, tendo contato nas companhias ou nas áreas da companhia, e ir crescendo. Eu vou dar um exemplo para você que é um super bacana, que acho que pode inspirar todo mundo aqui na roda, né? O fundador do BTG começou como office boy no Bradesco. E hoje o BTG é uma empresa que vale dezenas de bilhões de reais. Ele começou como office boy no Bradesco, e aí, por ser office boy, ele começou a ser útil para as pessoas, e tem uma história super bacana, que ele fazia basicamente ficar levando envelope para um lado e para o outro. E aí os gerentes lá do banco, na época, lá do Bradesco, começou a pedir ele para fazer um pouco a mais. Ele saía 6, 7 horas do trabalho e falou, eu posso ficar até mais tarde e você me ensina o que você faz? Cara, se tem uma coisa que alguém gosta, é mentorar as pessoas. A gente quer ver gente esforçada querendo evoluir e mentorar. Eu, pelo menos, adoro. Isso não é uma coisa muito comum na empresa. Olha, A partir do momento que você tem uma vaga pequena. Justamente, isso não é uma coisa comum, e é justamente por fazer algo incomum, que ninguém faz, que esse cara se destacou. Cara, as pessoas... O que acontece, cara? Cara, é difícil, hein? Você não tem nem acesso ao seu patrão para mostrar que realmente você tem um potencial. Esse caso, ele não era um patrão, tá? Ele era um Cara, é mentira, cara. Empresa pequena, você não tem acesso ao patrão? É isso que ele falou? Você não tem nem acesso ao seu patrão na empresa. Olha, A partir do momento que você tem uma vaga pequena, você não tem nem acesso ao seu Não, patrão para mostrar uma que vaga realmente pequena. você tem um potencial. Esse caso, ele não era Uma vaga pequena. Acho que ele quis dizer uma empresa muito grande. Mas, cara, você não tem acesso ao seu patrão. Pera aí, vamos lá. Você entrou como office boy. Quem é o seu responsável direto numa empresa grande? Cara, será que você não tem acesso ao seu responsável direto? A ordem chega em você por quê? Um pombo correio? Deixa lá as tarefas que você tem que fazer, o que você tem que buscar? Como assim, cara? Você não tem acesso? Você é um estagiário, você não tem algum mentor ali, um responsável pelo seu estágio? O que esse cara tá falando? Ou ele nunca trabalhou numa grande empresa, ou ele não tem a menor ideia, a não ser que ele esteja falando, não, eu quero chegar no CEO, no CFO, no... Porra, aí não, aí você não vai ter acesso mesmo, mas você tem acesso ao seu imediato ali, ou pelo menos ao segundo imediato acima dele. Normalmente você tem acesso a essas pessoas. um patrão, tá? Ele era um gerente do banco ali. Então, e como o cara era o office boy que interagia com ele o tempo inteiro, ele viu que esse menino, ele era muito trabalhador, muito esforçado, e falou, posso ficar até depois do tempo, você me ensina o que você tá fazendo pra eu te ajudar? Aí o cara falou, bom, você vai fazer o meu trabalho? Então demorou. Toma aqui que eu te ensino, você vai fazer fechamento comigo. Ele foi aprendendo, virou gerente, daqui a pouco virou superintendente, daqui a pouco virou um diretor do Bradesco, daqui a pouco ele fundou o BTG. E ser empreendedor é exceção mesmo, né? Se todo mundo fosse ser empreendedor, quem quer ser CLT? Na verdade, é uma sinergia, é uma simbiose entre os empreendedores e os trabalhadores, que somos nós, eu e você, que produzimos riqueza desse país. Os burocratas, eles só consomem as nossas riquezas, eles não produzem nada. Eles vivem do seu trabalho e do meu trabalho. Então, quando a gente pensa nisso, começar por algum lugar é preciso. Eu não sei se é começar como office boy, mas começar com alguma oportunidade. Mas o tema do debate, pelo menos o exemplo que eu usaria, é que muitas vezes eu vou pegar um exemplo. O jovem fez engenharia. Então, o sonho dele era começar num emprego onde ele entra ali como engenheiro. Talvez não há tantos empregos assim para engenharia, dependendo do tipo de faculdade que esse jovem fez. Então a gente já viu casos que, infelizmente, esse jovem formado em engenharia, ele está sendo Uber. Mas aí ele está fazendo Uber, pelo menos ele não está passando fome, pelo menos ele consegue ajudar em casa, ele está dando um jeito dele. Se ele chega ali, eventualmente, numa companhia e fala, cara, o que tiver para fazer tá bom, me dá aqui, eu vou galgando um crescimento, pode ser um caminho, né? A questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, que muitas vezes esse funcionário que fala, o que ele produziu, o que ele está produzindo, ele tem que ter o espaço para produzir. Se ele não tiver o espaço para produzir, ele não vai produzir. Valeu. Nossa, coitado, ele não conseguiu montar um argumento inteiro. Muito mal mesmo. Tudo bem, mano? Vamos lá, Davi. Cara, eu acho que a questão desse debate aqui é que o Thales, ele é muito educado, né? E ele tá ouvindo as pessoas. E quando você escuta pessoas que não têm muito argumento ou certeza, normalmente elas vão se enrolando na própria fala ali. E qual é o teu ponto sobre o tema? E, cara, vamos falar a verdade aqui? Vou falar um negócio aqui que pode ser polêmico, mas... Pô, cara, se as pessoas que estão aí têm essa mentalidade para trabalhar, dá para entender por que elas foram demitidas, dá para entender por que elas estão sem emprego, talvez. Cara, é brincadeira, né? É brincadeira, né? Então, eu acho que você vir de baixo, se submeter a vir de baixo para poder crescer, não é um problema quando você se predispõe a isso. Mas se você já está entrando no mercado já de baixo e daí você começa a subir e aí você é demitido por alguma coisa de um contrato temporário,
uma empresa que não dá um suporte para você, uma infraestrutura que realmente te dê uma valorização, um desenvolvimento, às vezes essa parte da pergunta de falar que quem quer, pode e consegue arrumar emprego é só ter força de vontade. Não é. Eu acho que no meu caso, por exemplo, eu tive muitos trabalhos temporários, eu mando currículo todo santo dia. Eu acho que você começar de baixo não é uma vergonha, nenhum problema. Nenhum. Você está me Quando falando você então que não tem uma tem escassez de desenvolvimento. trabalho no Brasil, é isso? Tem uma escassez. Você sabe qual é o desemprego no Brasil hoje? Com a taxa de desemprego? Não, 7%. 7%. 7%. Então, assim, e qual que é o turnover do Brasil? Ou seja, turnover é quando a pessoa sai do emprego, né? Por ano, o turnover médio do Brasil é de 50%. Ou seja, tem um giro muito grande de emprego. Então, tem muita rotatividade. Talvez Isso é um o grande que problema também. Mas, na verdade, é uma oportunidade para quem está buscando. Porque se tem rotatividade, abre-se uma vaga. Talvez você está pegando uma experiência pessoal que, infelizmente, você está tendo, sinto muito, tá? De tentar conseguir um emprego, mas tentando colocar isso como uma verdade. Isso não é uma verdade. Você tem pode muitos não. empregos no Brasil. Talvez não tenha Pode exatamente ter o que você quer. bastante emprego. Cara, ele colocou 2 dados aqui, e ele fez uma correlação entre esses 2 dados. E uma correlação interessante, ele está falando de competitividade, né? De se tem 50% de turnover, né? Você tem vagas a todo momento. É isso que ele está falando. Então, se assim, de todos os empregos, vamos pegar 100 aqui para ficar fácil, né? É 7% a taxa de desemprego. Então, vamos pegar 100 trabalhadores. Tem 7 desempregados e 93 trabalhando, certo? Se a taxa de turnover é 50%, o que ele está falando aqui? É que 46 desses 93, 46, 47, né? Desses 93, eles vão, em algum momento durante o ano, eles vão pedir demissão ou vão ser demitidos, que é o turnover, que é quando a pessoa sai e não fica na empresa. Então, 50% das pessoas que entram não ficam, tá? Então, em algum momento, essas pessoas vão pedir demissão. Ou seja, vão abrir durante o ano 46 vagas e só tinham 7 desempregadas. Ah, vai ter, né, vai trocar, né? Uma dessas 7 vai arrumar emprego e a outra vai perder? Sim, mas o que ele está falando é que a janela de oportunidade é muito maior do que a quantidade de pessoas desempregadas. Agora, essa correlação ela não tem muito sentido, tá? Eu expliquei o que ele falou. Mas essa correlação não tem muito sentido porque, ok, as pessoas estão desempregadas ou desocupadas, para começar. Porque emprego a gente pode falar de emprego formal, CLT, né? Ocupação a gente fala aí de ter talvez um CNPJ ou alguma coisa assim, um AMEI. Deve ser taxa de desocupação, não de desemprego, tá? Aí vamos para outro ponto. Esses 7%, eles têm qualificação? Essa taxa de turnover, ela está com base em qual qualificação? Ou esses 7% de pessoas que não têm emprego, eles estão brigando com uma parcela ali da população de, sei lá, que representa 10% desse turnover. Aí já reduz drasticamente a quantidade de empregos disponíveis para essas 7% de pessoas. Então, assim, não sei qual é a qualificação do rapaz. Cara, não acho que hoje em dia você ter uma ocupação é difícil no Brasil, até porque hoje em dia tem Uber, tem entrega de iFood, tem tudo mais. É só você querer fazer dinheiro, querer começar, querer trabalhar. Eu acredito realmente nisso, que é só querer. Mas assim, se você quer um emprego na sua área, entregando currículo, dentro daquilo que você quer, com o salário que você quer, aí eu concordo. Aí tem escassez de vaga. Pode ter que partes do país tenha bastante emprego, uma rotatividade maior. Eu estou falando pela minha experiência aqui Qual que é em o São teu Paulo. caso? Qual que é a tua profissão? O que você está buscando? Eu estou fazendo gestão de RH Tá e bom. trabalho com administração também. Durante toda essa minha trajetória trabalhando, eu trabalhei muito com empregos curtos. E não foi por que eu quis, que eu não queria me desenvolver ou minha falta de desempenho. Eu não consigo acreditar nisso pela forma que eu me esforço, pelos cursos que eu faço. E quando as pessoas mês. te demitiam, qual que era o feedback que elas te davam? Não tinha feedback. Isso era um grande problema das empresas que eu passei, pelo menos. Que é um baita erro do gestor, né? No Sim. final do dia. Ele tem que te demitir com feedback. Mas no final do dia, é aquilo que eu te falei, cara, como Galera não curtiu muito ele ali. Mas, cara, todas as empresas que eu passei foram períodos curtos, ninguém me deu feedback, mas eu não consigo acreditar que era falta de desempenho meu. Você vê um monte de pequenas falas que acaba entregando a pessoa. Será que realmente não é problema dele? Cara, vamos olhar o todo. Tá todo mundo errado? Só você tá certo? Só você é capaz, é produtivo, tá fazendo um bom trabalho, mas, cara, todas as empresas te perseguiram de formas diferentes, momentos diferentes, pessoas que talvez nem se conheciam. Estranho, você concorda? Então, assim, para você que tá vendo aí,
Cara, se você for demitido em algum momento, vou até me colocar inteiro na tela aqui para você. Ó. Se você for demitido em algum momento de uma empresa, e essa empresa te perseguiu, ok. Você pode até ter o chefe não ia com a minha cara, me perseguiu, ok. Mas você entrou na segunda empresa, ficou pouco tempo de novo, te demitiram. Você entrou na terceira empresa, ficou pouco tempo de novo, te demitiram. Cara, será que todas as empresas estão te perseguindo? Todos os seus chefes, todos os seus líderes? Ou será que é sua atitude que está causando isso? Reflete aí. Empreendedor. Ninguém vai te contratar querendo te demitir. O meu sonho é que alguém entre e fique na minha empresa para sempre. Se eu tivesse uma lâmpada mágica para esfregar e fazer esse pedido, esse seria o pedido. Se você está sendo demitido, é um feedback que o mercado está te dando, por mais que ele não esteja te dando diretamente, que é, existem coisas que você pode melhorar. Depois eu te dou um toque ali, tá? Me lembra disso. Perfeito. O que eu acabei de falar. É o feedback que o mercado está te dando. Tudo bem? Como é que é seu nome? Bárbara. Prazer, Bárbara. Tudo bem? Você acha que meritocracia é uma exceção ou é uma regra? Meritocracia. Dentro do trabalho. Tipo, se eu me esforço muito, se eu fico até tarde, trabalhando 12 horas por dia para um empresário, eu posso ser uma pessoa, uma gerente, uma líder? Não necessariamente. A meritocracia não é o volume de trabalho que você coloca, é o quanto você é bem sucedido naquilo que você fez. Se você me perguntar se eu acredito em meritocracia, sim, eu sou fruto de meritocracia. Né? Eu sou filho de uma empregada, de uma cabeleireira e um policial militar, eu fui criado, por isso que eu falo que eu sou filho. Putz, ferrou. Ele meteu história pessoal para responder. Isso aqui num debate, galera, é muito, muito interessante, porque quando você bota uma história pessoal, né, uma prova empírica ali que a gente chama, né, que é quando você tem essas atitudes, né, quando isso acontece com você ou com alguém que você conhece. Mas quando você coloca uma história pessoal que ela realmente é forte, é factível e é impossível a outra pessoa rebater essa história pessoal, porque é a sua história de vida, fica muito difícil a outra pessoa, a partir dali, falar, então não existe, mas mesmo que tenha acontecido com você, não existe meritocracia. Agora, importante aqui, ela perguntou se isso é regra ou é exceção. Então, assim, talvez, se ela for esperta agora, ele vai terminar de falar, ela vai falar assim, então, mas a minha pergunta foi, é regra ou é exceção? Você pode ser a exceção, aí pode ser que ela pegue ele aqui. Mas eu não entendi muito a pergunta dela com relação a ninguém quer começar de... não, beleza. Entendi sim. Acho que ela quer dizer que, como é uma exceção, as pessoas não querem começar de baixo porque elas sabem que talvez se elas começarem de baixo, elas não vão ter as oportunidades trabalhando ali. Acho que é essa a linha de raciocínio dela. Acho. A minha avó, que é uma empregada doméstica, que trabalhava em 3 empregos, e ela me arrumou uma forma de morar de favor na casa do patrão dela junto com ela. É daí que eu vim. Então, eu sou fruto da meritocracia. Eu construí a minha própria sorte, com sim muito trabalho, mas também um pouco de sorte e sendo bem sucedido naquilo que eu fiz. Quanto de trabalho? Quantas horas por dia você trabalha? Enquanto eu tô acordado. Sem a menor sombra de Você acha dúvida. saudável isso? Pra mim, é a forma como eu escolhi viver. Mas nem todo mundo tem que viver assim. Sim. Nem todo mundo tem que ser empreendedor. Aí você acha que essa pessoa que não vive assim, ela pode ser um CLT Pode. e aí ficar ganhando 3 mil reais por mês pra sempre, tendo condições de trabalhos que não são boas, não tendo home office, não tendo atualização, por exemplo. Você Não, ela pode mudar de emprego, ela pode procurar um Mas lugar a onde gente acabou tem de um home falar que office, tem um paga problema mais. super sério pra empregos. Tá Não, difícil arrumar emprego. Não é verdade. Tem Não é 7% verdade? de desemprego no Brasil só. Não é um problema muito grande. Entendi. Você tem 50% de turnover. Eu tô te dando dado. Você tá pegando uma Sim. experiência pessoal, que eu sinto muito que você esteja vivendo. Não. Mas colocando Pra como mim não é um realidade. problema, porque eu não tô procurando emprego, entendeu? Pra mim entendi. não é um problema, eu tô falando de um problema social. Eu A entendi. gente tem problema assim, aqui todo mundo teve problema pra arrumar emprego, Eu não é uma acredito coisa que sim. simples. Mas aí é o que Porque- a gente falou no debate. É a gestão de expectativa. Uhum. O que eu quero versus o que eu consigo nesse exato momento. E a meritocracia, ela entra em você, pelo seu mérito, pelo seu trabalho, conseguir galgar um espaço na companhia entregando valor. Vou te falar um negócio. Tudo que o empreendedor quer é que alguém que entregue valor pra companhia dele. Ele quer pagar bônus pra isso. Aham. Ele quer muitas vezes fazer com que as pessoas sejam sócias dele por isso, entendeu? Se não, você não entrar é verdade. Eu é o que eu tô faço falando, isso. são muitos. Eu já trabalhei em 10 empresas, eu tenho 26 anos. Uhum. Eu tenho pós-graduação, eu fiz faculdade, eu tive Então por que você não tá procurando emprego? porque eu tive muita experiência e eu acho que as pessoas exigem demais de coisas que eu já tenho e já posso entregar e eu não sou contratada pra aquela vaga específica, É entendeu? porque você tá escolhendo demais, você tem que construir o Mas teu eu caminho, posso menina. escolher demais. Eu tô te falando, Você- eu sou Cara, eles só sentam ali e reforçam o ponto dele. O que eu acabei de falar? O que eu falei lá no começo? As pessoas acham que elas podem sim, a empresa tem que se adaptar a mim. Cara, a geração atual é essa. Não, eu não tenho que fazer o que a empresa está mandando. A empresa tem que se adaptar a mim, porque eu sei, eu estudei, eu sou capaz. Cara, que loucura isso. Tua vida permite porque você tem Sim, formas de porque eu tenho... viver. Não, porque eu não preciso trabalhar pra outra empresa. Eu posso empreender, mas pra ganhar um salário normal, entendeu? Tipo, Isso aí um você valor tem razão. específico. Eu posso. Hoje eu faço isso. Olha eu o sou dado que eu vou te artista, dar. por Quanto exemplo. que você acha que, na média, um empreendedor brasileiro, um dono de empresa, ganha por mês?
Eu queria te perguntar isso. Chuta pra mim um número. Você disse pra mim que sua folha de pagamento é 80 milhões. A minha. Mas quanto que você acha que na Quanto média... você fatura por mês? 500 milhões por ano. Agora me fala o seguinte, na média... Como isso? Não faz sentido. Ué. 80 milhões por mês você paga de Não, 80 folha? milhões por ano. Por ano, tá. Me fala um negócio, quanto que você acha que um empreendedor ganha por mês, bota no bolso por mês na média? Depende do empreendedor, depende da empresa, Chuta depende um do número. negócio. Se for chutar um número da média brasileira. Ele tá falando, ô, média! Média! Puta que... Meu Deus do céu, cara. Agora eu sei por que você não consegue emprego, meu Deus do céu. Média! Não sei te dizer. Chuta, Me pô. fala você que é empreendedor, eu quero Tá bom, saber esse dado. eu vou te dar um dado, você vai Me ficar dá. chocada. Diga. Mais ou menos 3 mil reais. Eu trouxe o dado pra vocês que eu sabia que vocês não iam acreditar. Ó, Então, cara, vai ser CLT, velho. lê pra turma aqui, ó. O que eles estão falando aqui? Quase 70% dos empreendedores brasileiros têm renda de até 2 salários mínimos. Esse dado do Sebrae, não é verdade? De quando esse dado aí? Me fala. Agora, do ano passado. Do ano passado, quando? Ali, ó. Olha a datinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá. Dado de... É de 9 de 10 de 2023. Não, é 2 anos já quase. Mas não vai me dar música agora? 9 de 10 de 2023. O argumento dela é que, sei lá, em 1 ano e meio, quase 2 anos, o negócio mudou muito. Mas, gente, que mundo que essas pessoas vivem que elas não acreditam que a maior parte dos empreendedores, dos empresários, tem essa renda média? Que mundo que essas pessoas vivem, cara? Eles não conhecem MEI, não? O MEI tem um limite de faturamento anual, que se eu não me engano, se você jogar por mês ali, tá dando de 6 a 7 mil por mês. Se o MEI tem esse limite e a maior parte dos empreendedores, grande maior parte dos empreendedores são MEI, pega aí as MEs, pega as outras, cara, aí você tira o lucro para achar a renda dessas pessoas. Não é nenhum absurdo. A gente tá falando de 3% e outra, de 3%, não, de 3 mil. E outra, a gente sabe, cara, que no Brasil, 3 mil reais, se eu não me engano, ó, eu vou fazer questão de pausar aqui um pouquinho e pesquisar. Quantas pessoas... Eu tava pesquisando para fazer um post no LinkedIn hoje sobre quantas pessoas ganham acima de 10 mil. E pasmem, vocês querem saber o número aqui, ó? Ó, estima-se que menos de 10%, de acordo com o IBGE, tá? Quantas pessoas ganham 3 mil reais por mês no Brasil? Aproximadamente 90% da população ganha menos de 3 mil. E aí você tá achando que a média de 3 mil reais de um empreendedor é errado? Cara, que loucura a galera achar isso, cara. Que loucura. Qual a renda média de um empreendedor no Brasil? A renda média do empreendedor pode variar bastante, mas tudo Sebrae indica que o rendimento médio de pequenos negócios formalizados ganha cerca de... No entanto, é importante ressaltar que muitos empreendedores, aqueles que atuam na informalidade, podem ter rendimentos significativos. Tá, ele está falando de rendimento médio do CNPJ, né? Ah, não, renda média... É um rendimento médio de pequenos negócios. Agora, eu não sei se ele está falando de faturamento ou de renda das pessoas aqui, tá? Eu acho que é faturamento. Aqui, ó, o estudo que ele falou aqui, ó. 6 de outubro, agência Sebrae, ó. Quase 70% dos empreendedores têm renda de até 2 salários mínimos. É isso mesmo. Ah, não, então beleza, é isso mesmo. Quase 70% tem a renda de até 2 salários mínimos. Esse é o número que ele trouxe. E a renda média é 5.700 de um empreendedor. De um empreendedor no Brasil. Cara, as pessoas vivem muito fora da realidade, assim, muito fora da realidade. Se a renda média é 5 e pouco, e quase 70% ganha até 3, faz sentido, porque daí você pega os outros 30% que ganham muito e puxam essa média lá para cima, entendeu? Então não é que a maioria ganha mais 5 mil, a maioria ganha até 3, só que a minoria puxa a média lá para cima. Obrigado, tá? Eu não preciso explicar a média aqui para vocês, né? Pelo amor de Deus. Bem, irmão, vai dizer o nome? Não, Lucas. Prazer. Imagina, Lucas, você tomar risco, começar o ano sem saber se você vai sair vivo desse ano pra ganhar 2 salários por ano. Vale a pena ou não? Não, mas assim, quando a gente entra... Vale a pena, se der certo. Né? Se der errado, não vale. Pô, é o seu negócio, você tá construindo algo, mas É. quando a gente entra numa empresa, você é empresário, eu tô trabalhando ainda a minha identidade profissional. Legal. Eu acredito que todo mundo poderia estar fazendo isso, mas quando você chega numa empresa,
você tem que fazer o previsto das 8 às 18 e Pelo você menos. não tem espaço pra mostrar o seu talento. Ué, mas das 8 às 18 você vai fazer o quê? Você faz o previsto, você Ué. abre uma planilha, você coloca os dados. Ali você vai e mostrar outra. seu talento, porra. É, não é? seu talento operacional ali, Mas fazendo é o que eu previsto. quero nessa função. Imagina, você falou de abrir a planilha. Digamos que você seja um analista, tá? E que você me entregue ali insights que vão permitir com que eu aumente o lucro da minha companhia. Perfeito. O que você acha que eu vou fazer com um cara igual você? Você acha que eu vou querer te mandar embora ou querer fazer com que você cresça na companhia? Você tá me gerando dinheiro. Você Ah. concorda comigo que eu vou querer que você me gere mais dinheiro? E aí eu vou te remunerar mais, senão você vai embora, né? Sim. Se você é talentoso. Então você desenvolve o seu talento através do trabalho, executando aquilo que você está fazendo. E olha que maravilha. Em outro momento, você ia ter que ir para uma pós-graduação para aprender essas coisas. Hoje você abre o chat GPT e fala assim, cara, o que tem de insight para eu fazer uma análise melhor aqui? Ou talvez você nem faz, você usa o Manus, que é uma outra AI, para fazer essa análise para você. Eu não tô nem... Eu acho que ele acabou de fazer um merchan dele aqui, ó. Manusear. Manusear. Será que é esse aqui? Uma nova IA. Manus. IA. De quem é? Inteligência humana. Empresa chinesa Butterfly. Não fez merchan dele, não. Nem aí como empreendedor, só quero pronto. Se você me entregar o dado e falar assim, Thales, investe nesse negócio que eu tô te falando aqui, ó, fiz análise pra você, isso vai ser bom pro negócio, e é bom, eu falar, parabéns, irmão, continue fazendo isso. Daqui a pouco eu vou falar, cara, eu quero que você agora seja gerente, contrate outras pessoas, eu quero que mais pessoas façam o que você tá fazendo. Por quê? No final do dia, a função da empresa é gerar lucro. E eu preciso de pessoas que me ajudem a gerar lucro. Porque Agora ele acabou falando o que eu falei anteriormente. Porque no fim do dia, a função das pessoas, da empresa é gerar lucro, eu preciso de pessoas que gerem lucro. Quando ele estava tentando se defender do que o rapaz falou lá, que a função principal dele é gerar lucro. enquanto eu sou um pequeno empreendedor, um microempreendedor, sou eu fazendo ali, dando um jeito. Para eu crescer essa companhia, eu preciso de gente. Eu preciso de gente melhor do que eu tecnicamente. Se essas pessoas me dão dinheiro, eu quero remunerá-las, porque senão alguém vai contratar, pô. Né? Tem 22 milhões de CNPJs no Brasil, tem um monte de gente tentando contratar. A minha empresa o tempo inteiro. As pessoas tentando contratar meus funcionários porque são muito bem treinados. Então, se eu não remunerá-los melhor, eles vão embora. Eu vou ter o trabalho de tentar contratá-los novamente. Eu vou ficar perdendo tempo com esse negócio. Com certeza. Nesse cenário hipotético é muito bonito. É. Se supostamente todas as Gostei. Ele escutou tudo e falou, parabéns, nesse cenário hipotético é bonito. Eu gostei, foi uma boa técnica de debate aqui. Vamos ver como é que ele vai desenvolver. empresas fizessem isso, ia ser excelente. Sextou o dado do microempreendedor do Sebrae, só que o Sebrae Não micro não, é a média do empreendedor brasileiro. é que o Sebrae, ele é o maior órgão de apoio ao microempreendedor e o pequeno empreendedor do Brasil. Mas Eu ele tem um eu sei que censo de todas as empresas eu brasileiras, faço né? faculdade lá, Legal. no próprio Sebrae. Legal. E bom, não é muito assim que acontece. Geralmente eu acredito que todo mundo aqui pode concordar, né? A gente que tá no papel de quem tá executando o operacional, a gente faz o mínimo ali, porque não importa, se a gente faz o mínimo, se a gente faz o médio, se a gente faz o máximo, o resultado é sempre o mesmo. Irmão, O pior Cara, ele acabou de se arrebentar, cara. A gente que tá trabalhando faz o mínimo, porque no fim o reconhecimento vai ser o mesmo. Meu Deus, cara, meu Deus, que tipo de pensamento que essa nova geração tá entrando no mercado, meu Deus do céu. O menino tá na faculdade, cara, no Sebrae. quando tem deixa eu te falar uma nariz parada, de empinado verdade, ali. aqui, um conselho de amigo. É uma pena que você faça isso com você mesmo. Porque para a empresa, se você está fazendo o mínimo e daqui a pouco tem alguém que vai fazer um pouco mais, ele te demite e contrata outro. Mas você não vai se dar a oportunidade de se desenvolver e conhecer a sua potência. Então eu, quando estava na tua cadeira, quando eu fui funcionário, e já fui funcionário algumas vezes na minha Hoje vida. não, hoje eu tô demitido. Não, mas eu já fui funcionário algumas vezes na minha O moleque é engraçado. vida. Eu trabalhava, cara, até 11 e meia-noite sem precisar. A turma saía às 7 horas da noite, trabalhando no Ortobon. Eu lembro que a gente tinha que bater o ponto, eu batia o ponto, voltava escondido pra minha sala, fechava a porta e ficava até 11 e meia-noite na época que eu tava fazendo o e-commerce dos caras. Por que eu tava fazendo isso? Não era pra empresa, não. Era por mim. Então você fazer o mínimo, você tá se enganando. Você não tá enganando tua empresa, não. Não tá enganando teu Eu patrão, não. entendi. Irmão. Não é o que eu faço, mas é algo que eu trouxe pra gente discutir. Tamo junto, moleque. Valeu. Valeu. Não é o que eu faço. Na verdade, ele falou que faz isso, né? Só que, cara, nossa, o pessoal foi muito mal. Todo mundo que sentou ali fez com que a afirmação do Thales se tornasse cada vez mais verdade. Que ninguém quer começar de baixo. E aí eles tentaram justificar o porquê ninguém quer começar de baixo. Cara, não tem justificativa, cara. Se você quer construir, começa de baixo. Cara, principalmente assim, vamos supor que alguém ali é fã do Thales e quer trabalhar na G4. A G4 Educação, para quem não conhece, é uma empresa grande, mercado, pesquisem. Não vou ficar pesquisando isso por vocês também, não. Mas, cara, a G4 é uma baita empresa relacionada a vendas, tal, tem essa pegada agressiva de bater meta e tudo mais. Para quem gosta, quem é workaholic, quem gosta desse tipo de ambiente e quer trabalhar na G4, cara, qual vaga tem aí? Eu quero trabalhar com vocês, qual vaga tem aí? E galera, eu tô falando aqui pra gente que tá começando a carreira, pra gente que tá começando no emprego. Um jovem e tudo mais, que, sei lá, de repente não tem filho, a gente tá falando de outras coisas aqui.
Não, agora eu tenho filho, eu tenho que. Eu sou o provedor da minha casa, ninguém em casa trabalha. Tá? Cara, é outra história. Aí você tem que pensar em uma estabilidade, você tem que tentar pegar um lugar onde você consiga ter um convênio médico, aí você tem que considerar outros fatores. Aí, ok, aí talvez não dê para você abrir mão de, sei lá, R$ 2.000 de salário para ganhar 1.500. Aí a gente está falando que talvez essa diferença de R$ 500 faça muita diferença para o seu momento atual. Mas eu estou colocando um momento onde a maior parte das pessoas está começando, iniciando a jornada de trabalho. E aí elas estão iniciando o primeiro trabalho. Normalmente você mora com seus pais, quando você está no seu primeiro trabalho aí, ainda que seja numa condição de vida pobre, ainda que você tenha que ajudar em casa, mas normalmente você está com seus pais. Cara, mira uma empresa, vai lá, quero trabalhar aqui. Meu, entrou na empresa, faz tudo o que você puder, cara. Faz tudo o que você puder. Trabalha o máximo que você puder, aprende o máximo que você puder, dá o máximo de você. Só assim você vai conseguir galgar outros cargos. Eu já trabalhei na Johnson na minha vida e, cara, eu fui contratado por um terceiro, né, para fazer uma função que era fechar a ordem de serviço, assistente de auxiliar ali de manutenção, né, manutenção de ativos da empresa. Então, eu abria a ordem de compra, gerenciava estoque, fechava a ordem de compra, fazia recebimento, fechava a ordem de serviço, abria a ordem de serviço, era um trabalho muito manual. E eu era técnico em informática, ninguém sabia quando me contratou. Aí eu comecei a mexer no sistema ali e tal, e começou a aparecer algumas oportunidades para mim, porque o pessoal precisava de alguém para fazer uns relatórios. Eu gostava de Excel, tal, tive essa habilidade também na questão do técnico ali, desenvolvimento lógico, comecei a fazer relatório para a galera, coisa que nem era minha função. Eu não ganhava mais por isso. O pessoal começou a me pedir mais relatório. Aí perguntaram se eu conseguia tirar coisa do banco de dados. Eu falei que sim, porque eu tinha feito e tal. Aí eu consegui, cara, na função que eu tava, que era uma função assim totalmente inicial, a mais baixa ali talvez do setor que eu tava, eu consegui acesso à senha do banco de dados do sistema, onde todo mundo lançava OS, onde ficavam os dados, e o gerente da área passou, ele me acompanhava, obviamente, para mexer no banco de dados, cara. Uma pessoa, assim, terceira, que não tinha essa função, mexendo no banco de dados da empresa. Para fazer o quê? Para puxar no Excel, fazer relatório, dar informações para as pessoas, e as pessoas foram gostando, e eu fui me destacando por isso. Aí, a hora que apareceu uma consultoria lá para migrar esse sistema onde que eu mexia ali de versão, o que meu chefe fez? Ele me indicou para essa empresa, falou, cara, ó, esse menino aqui, tá, não sei o que lá, tal, ele manja, ele tá fazendo coisa aqui, mudando o campo no sistema, tal, sem nem ser função dele, tudo. Não quer colocar ele para trabalhar com vocês? Porque o rapaz tinha comentado. Aí eu fui e virei consultor. Virei consultor, fui trabalhar em outras áreas, tal. Isso foi uma baita alavancagem na minha vida. Por quê? Porque eu fiz um monte de coisa que não era da minha função. Então, se você hoje está numa empresa também e está passando por alguma coisa assim, faça muito mais, faça mais. Ah, mas não vão me pagar mais. Não, não vão. Mas aquilo vai ser importante para você. A partir do momento que você, eu fiz mais, cara, agora estão me esfolando. Agora eu tô achando que não dá. Pega tudo que você aprendeu, joga para o mercado, continua onde você está, mantendo boas relações, porta aberta, e vai para o mercado, tentar outra coisa. Assim que aparecer uma coisa melhor, você troca. Mas não vai pedir demissão da sua empresa antes de você sair e conseguir outra coisa melhor. Fica na empresa que você está, procura outra coisa e vai galgando outros caminhos. Se você não está contente na sua empresa atual, saia. A empresa atual não é obrigada a te dar a sua oportunidade. Ela não é obrigada a arrumar essa oportunidade para você e o seu chefe tampouco é obrigado a arrumar uma outra oportunidade para você. Mas se você já demonstrou, todo mundo ali te conhece, tal, você pode pedir o seguinte: pô, chefe, apareceu uma oportunidade assim para mim e tal. Você pode me indicar? O cara vai falar assim: pô, cara, você sempre fez tanto pela gente, claro que eu posso te indicar. Acabou. Faz o seu caminho. Começa de baixo, mas faz o seu caminho. Galera, gostou desse vídeo? Curte, comenta e compartilha para chegar em mais gente. Fica comigo aí no próximo vídeo para reagir à parte 3, mas por hoje esse vídeo acabou. O Thales levou todo mundo ali também mais uma vez de lavada. A galera só comprovou o ponto dele ali que ninguém quer começar de baixo. Valeu? E se não gostou, paciência. Um abraço.